Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lex Divina com o texto de Lucas 11, de 29 a 32. Como as multidões se aglomerassem, Jesus começou a dizer: essa geração é geração má. Procura um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também o Filho do Homem será um sinal para esta geração. A rainha do sul se levantará no julgamento, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está algo mais do que Salomão. Os habitantes de Nínive se levantarão no julgamento juntamente com esta geração e a condenarão, porque se converteram pela pregação de Jonas. E aqui está algo mais do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante que Jesus, ele a todo instante, suas palavras, suas ações são em vista da conversão das pessoas. Porque o projeto salvífico, ele tem em Jesus o único protagonista, o único sujeito. Mas ele precisa de que depois cada um faça a sua parte. O projeto salvífico é em Jesus, é Ele, na sua doação, na sua morte na cruz, Ele assume sobre si o pecado de toda a humanidade. E precisa, aí sim, que cada um diga o seu sim a esse projeto. Por isso que hoje Ele vem dizer, as multidões todas querendo ver sinais de Jesus. Como se a razão de Jesus aqui fosse só para demonstrar o seu poder, para demonstrar e mostrar milagres. E Jesus veio falar. O sinal que ele traz é aquele sinal de Jonas. Lembremos-nos que Jonas recebeu de Deus uma missão e ele se rebela, não vai anunciar a Nínive que o Senhor, se eles não se converterem, a cidade vai se perder, e ele vai para outro local totalmente diferente, e ele é jogado no mar, porque o navio está pronto, a ponto de afundar, e os outros tripulantes o jogam no mar. Perdão. E ele é engolido por aquele monstro marinho e passa 3 dias no ventre do monstro marinho e o joga nas praias de Nínive, onde ele é de novo chamado a anunciar. E a cidade de Nínive se arrepende, faz penitência e se converte. Jesus está dizendo, ele também dará esse sinal. Jesus vai ser morto e durante 3 dias também vai ficar como num monstro da terra, embaixo da terra, como morto. Sexta, o sábado, mas no domingo ele ressuscita. No domingo ele volta à vida, ele vence a morte. E ele está mostrando, esse é o sinal que eu vou dar para todos vocês. Tudo o que Jesus fala é em vista da conversão das pessoas. E ele está dizendo, se vocês não crerem nisso, se vocês não se converterem, aquelas pessoas, aquela rainha que veio, a rainha do sul, que veio escutar a sabedoria de Salomão, juntamente com a sua gente, vai se rebelar contra vocês.
porque ela veio atrás de Salomão, da sua sabedoria. Mas aqui está, diz Jesus, alguém que é muito maior do que Salomão. E ele diz que os habitantes de Nínive também se levantarão contra aquela geração, perdão, se eles não se arrependerem e não se converterem. Ou seja, o grande chamado de Jesus é o chamado ao arrependimento e à conversão. Mas só a morte de Jesus, a sua ressurreição, ela deixa de ser eficaz para aquele que não acolher. Jesus fez a sua parte, se fez carne, se fez como um de nós, sendo Deus. Se doou na cruz para nos libertar. Ele cravou no lenho da cruz todo o nosso pecado. Mas é necessário que nós acolhamos o sacrifício de Jesus. E como é esse acolher o sacrifício de Jesus? É o arrependimento das nossas culpas. É o arrependimento dos nossos pecados. E é acolher o seu evangelho, é a vivência do seu evangelho, é seguir os passos de Jesus. Isso é a conversão. Porque se nós não nos convertermos, a ação salvífica de Jesus na cruz se torna ineficaz. Apesar de ele já ter conquistado, mas falta a nossa participação. É essa insistência de Jesus com todos e hoje conosco. Jesus insistentemente ele vem dizer: há necessidade de deixarmos a vida de pecado. É necessário deixar a mentira. É necessário deixar o adultério, a fornicação, a permissão do pecado. É necessário deixar de ser corrupto. É necessário deixar de ser egoísta, orgulhoso, vaidoso. É necessário dar um basta nisso e passar a fazer diferente. Passar a viver o Evangelho de Jesus. Esse é um grande convite. Um grande sinal que Jesus dá hoje é o da sua morte e da sua ressurreição, vencendo o pecado, vencendo o mal. Precisamos tomar posse disso. Tomar posse dessa graça. E essa posse é tomada quando nós nos arrependemos do pecado, de uma vida distante do Evangelho e o seguimento ao Evangelho, ao senhorio de Jesus. Façamos então a nossa oração, nos comprometendo a lutar com todas as nossas forças contra todo o mal, contra todo o pecado e seguir o Evangelho de Jesus. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.